Pronto, então já está iniciando. Então é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, né, já é abrir o seu Postgre. Então você observem aqui que ainda não loguei nele ainda, né? Então, qualquer dúvida, pessoal, também pode colocar no bate-papo que eu estou acompanhando aqui, tá? Eu vou fazendo. Então aqui, vou logar aqui nele, ó, no Postgre, né? Aquela velha senha que os computadores da escola, né? Que é aquela senha mais difícil que tem, que é 123, né? Que é a senha do meu, né? Pronto, loguei. O que é importante que você sabe lá no banco de dados, né? Que é, antes de tudo, você tem que criar uma base de dados, tá? Ou para quem tem computador aí que é compartilhado, tá? Você pode criar usuários diferentes. Mas com certeza aí, quando vocês não estão fazendo de máquinas individuais, eu acho que não é necessário criar usuário, tá? Então naquele vídeo anterior, tá? Ele mostra que é usuário, mas eu não vou fazer dessa forma. Então tá aqui a base de dados. Então eu clicando aqui no maisinho, ele vai me mostrar todas as bases de dados que estão criadas aqui, ó. Mas eu vou criar uma nova. Então, botão oposto em cima da base de dados, vou criar. Aqui eu vou colocar TI3C, vou mandar salvar. Então demora um pouquinho, porque ele demora mesmo, tá? Um pouquinho para criar. Ele tem que fazer toda aquela coisa de permissão, esquema, todo aquele os catálogos, eventos, extensão e aí vai, né? Todo aquele negócio lá. Pronto, beleza. Então, a base de dados que eu estou utilizando é essa aqui, ó. Se você observar, todas as outras ficam em vermelho, exceto do Postgre, que ele já vem nele, né? Que já é do próprio sistema, né? Então tá aqui, tudo beleza. Então eu estou aqui. Então o que é que eu vou fazer? Então em cima dele, eu vou criar minhas tabelas. Tá sendo gravado, Wesley. Então o que é que acontece? Então aqui eu vou criar agora as minhas tabelas. Só que eu vou pedir para vocês para a gente colocar de forma do SQL, tá? Então nas próximas aulas aí eu vou colocar de forma automática, mas para atividade eu pedi de forma através do SQL. Então venham aqui em Taos, tá? Tem aqui, ó, Query Taos, aqui, ó, beleza? E a partir daí eu vou começar a colocar meus comandos em SQL, né? Quais os comandos em SQL? Aquele que eu pedi na atividade, né? Então na atividade vocês vão utilizar os comandos de criação da tabela, obviamente, né? Você tem que colocar os outros comandos são insert para inserir, o count que vai contar a quantidade das linhas para você tirar a média, né? Da coluna lá que eu pedi, que é o valor do débito, o delete, o update e organizar por grupo, né, que é grupo por by, e utilizar o comandozinho para consulta. Então, que não era nem agora que eu estou vendo, que ficou assim, que é o ordem by, tá? Então, grupo by e ordem by. Então, para isso a gente vai criar essa tabela. Então, vou colocar create, né, que é criar, table, que é tabela. E aqui eu vou criar o nome da tabela. No caso lá eu pedi para ser a tabela contatos, né? Então vou botar aqui. Contatos. Uma tabela tem um início e tem um fim, né? Uma tabela não pode ser eterna. Então para isso é o parênteses, que é o início dela e o fim. E aqui eu vou colocar os campos. Pessoal, dica número 1. Sempre comece com a chave primária. Aí, dito professor, mas aqui na atividade, se eu não colocou na tabela a chave primária, pelo amor de Deus, né? Isso aí já é regra de toda tabela e que vocês já pagaram a análise e o professor deixou bem claro, né? Que toda tabela tem que ter a sua chave primária. Então, tranquilo. Então, eu vou colocar aqui uma chave primária. Posso eleger qualquer uma dessas aí, que está aí? Não. Tá? Não, porque a gente tem os campos chamados nome, cidade, telefone, valor, o valor da compra e o valor do débito. Então não dá, então você tem que criar um campo.
Qual campo? Posso colocar o CPF? Pode. Mas o ideal, geralmente, o que a gente faz é esse aqui, ó. A gente coloca ID, né? E o nome da tabela, que é contato. Lembrando que o ID sempre é de que tipo? Do tipo inteiro. Então, coloco inteiro. Né? Então, vou colocar a palavra inteiro, porque você sabe que dela é em Portugal, né? E aí, essa danadinha vai ser a minha chave primária. Então, vou colocar primary key, tá? Então, vou colocar isso aqui para padronizar, vou colocar isso aqui em maiúsculo, tá? Mas lembrando que também pode ser minúsculo, tá? O que que acontece? Uma chave ela nunca pode ficar com o valor vazio. Então, coloco not null, tá? O pessoal tá dando para acompanhar? Então, no bate-papo, só diga ok aí se tiver tudo tranquilo. Se não tiver, pode ir perguntando no bate-papo, tá? Então, eu queria a confirmação aqui, pelo menos de um aí, um ok, tá? Pode arrochar no chat aí. Bacana, tem já uma resposta. Bacana. Então, só lembrando, tá, que os campos, eles são divididos, separados por vírgula. Então, aqui é o primeiro. E aqui eu vou colocar o segundo, que é a cidade. A cidade, ela é um caractere variado, tá? Então aqui a gente chama de vachá, ou varengue, né? Então vou colocar o tipo dele, vou colocar um vachá. E aqui eu posso especificar o tamanho, tá? Então vou colocar o tamanho dele aqui, vou colocar um tamanho 80. Separo por vírgula e vou para o segundo campo, tá? Então da mesma forma vou colocar o outro campo, que é telefone. Então, telefone, como tem aquela máscara, tem aquele tracinho, enfim, então eu vou colocar ele também do tipo vachá, que é nada mais é do que aquele tipozinho string, né? Então, o telefone tem mais ou menos quantos dígitos? Vou chutar. Vou botar 8, né? Não sei se é 8. Tá? Se for, tipo, colocar um 10 aqui, para ficar bacaninha, tá? Então, beleza. Então, aqui tá a minha tabela, né? Aí, professor, os outros dois campos que tá faltando. Meu amigo, agora você tem que colocar, né? Possível que eu não vou ter que fazer toda a tabela para mostrar, né? Aí também já é uma atividade já que já fica belezinha só de transcrever, tá? Então, o que que acontece? Executei, né? Então, executei ainda não, né? Eu criei todo aqui no SQL. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou executar. Então, para executar, é nesse botãozinho aqui, ó. Tá? Ou se você quiser, você pode apertar F5, tá? Que ele já executa. Então, beleza. Então, vou executar aqui, ó. Pam. Então, o que é que veio aqui embaixo de mim? Pessoal, regra número 1. Sempre, pelo amor de Deus, fique atento às saídas, tá? As mensagens de saídas. Então, aqui ele disse o quê? Que foi query retornada com sucesso. Então, quer dizer o quê? Que foi o que é dessa tabela. O que é que acontece quando a gente está aprendendo? Algumas vezes você não acredita que isso foi realmente criado. E você vem lá de novo e executa. E aparece essa bendita mensagem, tá? Essa mensagem aqui é a mensagem mais padrão que existe, tá? E mais simples, que só depende de você ter um pouquinho de paciência e traduzir isso aqui para português. O que ele está dizendo? Está dizendo que a relação contatos já existe. Então, o que acontece? Você criou uma tabela e está querendo criar a mesma tabela, tá? Que foi a dúvida da Daniela que mandou para mim, tá? Então, é isso, Daniela, tá? Então, você já criou a tabela e você está criando novamente. Então, você está querendo duplicar mesmo. Beleza? Então, ok. Então, como é que eu vejo essa tabela? Se realmente foi criada. Então, você vem aqui, ó, na sua base de dados, que é TI 3C, clico nela, tá? Venho aqui, esquema, público, e aí eu desço mais um pouquinho, e tem uma opçãozinha chamada tabela. Lá em tabelas, quando você clicar,
vai aparecer o nome da sua tabela, que é contatos. Então cliquei, contatos. Aqui, ó, contatos. E aí quando eu quero visualizar tabelas, eu tenho que mandar mostrar as linhas, né, da tabela e as colunas. Então eu venho com o botão oposto, então eu venho aqui em visualizar, editar os dados, e aqui eu vou mandar todas as linhas. Então, clique. Beleza, tá aqui embaixo. Se observar, ó, tá criada. Tá aqui, ó. O ID, a cidade e o telefone. Beleza. Diz, professor, como é que eu faço para inserir os dados? Fácil, só você clicar aqui e vai digitando, né? Mas o que é que acontece? A atividade, ela pede que você faça, tá, através do SQL, tá? Então, como é que se faz isso daí? Então, você vem aqui em Taos, tá? Query, e aí você vai criar aquele comandozinho lá que eu pedi, que é o primeiro, que é o comando insert. Então você coloca insert, tá? Inserir aonde? Como eu sempre brinco, into quer dizer aí dentro. Então inserir aí dentro em quem? Na tabela. Qual o nome da tabela? Contatos. Então eu vou inserir o que? Então primeiro eu vou colocar meu primeiro campo da minha tabela. Então aí aonde vem aquela coisa que você tem que lembrar de cabeça, né? Então eu coloquei ID, se eu não me engano, contato. Mas para tirar a dúvida, eu vou vir aqui, vou mandar visualizar, e aqui eu vou ver realmente como é que tá meus campos. Então é o que? ID, contato, cidade, telefone. Então aqui eu já sei. Então vou voltar aqui. Vou repetir o comando. Contatos. Aqui eu vou colocar. Então primeiro é ID. Contato. Segundo é o ID nome. E o terceiro é telefone. Beleza. Então a partir de agora eu vou inserir os valores, tá? Aí então eu coloco luz. Luz. E aqui eu vou dizer tá ruim, Mônica, o áudio, mas eu acho que no vídeo vai sair bacaninho o áudio, tá? Não sei por que tá ruim, né? Mas vamos seguir. Acho que melhorou aí. Melhorou? Muitas vezes é a internet que tá ruim, da pessoa, tá? Do usuário aí que tá. Talvez pode ser a sua internet. Mas depois eu vou colocar o vídeo. Se ficar ruim, a gente dá uma ajeitadinha lá ou repete, tá? Então aqui eu vou inserir os valores. Então o ID, então eu vou colocar o primeiro, que é 1. Beleza? Primeiro ID. E aqui eu coloco aspa, não apóstrofo, não é aspa, tá? Então o primeiro nome do meu contato, tá? Vou colocar Cleiton, vírgula, e aqui eu vou colocar o telefone, tá? O telefone tá entre aspas porque ele também é um string. Então aqui eu vou colocar telefone. Tá só isso aqui. Pronto, beleza. Então vamos ver se funcionou. Venho aqui e arrocha. Aqui ele está me dizendo que a coluna nome não existe na relação. Então só vou pegar aqui, vou copiar novamente. E provavelmente foi aqui os nomes que eu não coloquei, ou tá fora de ordem. Só visualizar. É cidade e telefone, tá vendo aí, ó? Coloquei nome, né? Então aqui é cidade e aqui é telefone. Mas como eu já copiei a query, né? Então vou só repetir aqui. Então é cidade.
eu vou mandar executar de novo. É normal que dê uns errinhos mesmo, tá? Quando a gente está aprendendo. Tá? Então viram aí com um pouquinho assim, você tem que memorizar, tá? Meu erro é porque aqui era cidade, tá? E aqui tinha nome, né? Como eu não alterei aqui, tá? Se você for lá no banco de dados, tá? Mandar visualizar, então isso aqui tá, ao invés de ser cidade, veio o nome aqui, Clayton, né? Ó, tá aqui. Então, duas formas, ou você altera aqui mesmo, tá? Isso aqui, tá? Essa parte aqui eu pedi para vocês alterarem ela. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei o comando para alterar, né? Que é alter table, né? Alterar a tabela, tá? Mas eu fiz por aqui. Então, beleza. Então, aí tá um exemplo já de criação. Aí diz, professor, como é que eu salvo uma query? Que foi o que a Jennifer perguntou, né? Mas a Lohane, né? Então, vou colocar aqui a mesma query, tá? Aqui eu vou mudar o ID, porque se eu executar novamente isso aqui, ele vai me dizer que ele já tem o ID 1 já cadastrado, tá? Então, dica número 2. Quando fica dessa forma, quer dizer que já tem o ID já igual, então eu tenho que mudar o ID. Então, vou colocar aqui o ID 2, e aqui eu vou dizer que vai ser Teresina. E aqui o telefone de Teresina eu vou botar o telefone aqui. 33. Tá? Beleza, então aqui eu vou executar a minha query. Pronto, coloquei. E agora vem a pergunta aí da Jennifer e da Lohane, né? Como é que eu salvo? Aqui, ó, botãozinho de no disquete, ó, salvar. Então a partir daí, Lohane, você já está digitando, mas só observe aqui um pouquinho. Tá? Você vai localizar aqui onde você vai salvar. Tá? Vou botar aqui na unidade D. Deixa eu tentar salvar ele aqui em outro canto. Vou botar aqui na C. Salvar aqui mesmo na B mesmo. Fica mais legalzinho aqui. Salvar mesmo na D. Sai do meio, rapaz. Então eu vou salvar dentro. Vou criar aqui uma pastazinha. Aqui, ó, técnica informática. Bora, rapaz. Então eu vou criar aqui uma pastinha. E aqui eu vou salvar o nome da minha consulta, tá? Então eu vou salvar consulta 1, né? Não sei como é que você quer organizar, tá? Então eu vou salvar dentro dessa pasta, técnica informática, consulta 1, tá? Então coloque só salvar. Só aqui, eu não salvei, esqueci de colocar um lugar aqui para ela. Vou colocar aqui módulo 3. Consulta 1, vou mandar salvar. Pronto, então salvou, tá? Para abrir, bem fácil. Vou lá, meu computador, tá? Vou localizar aí onde é que tá. Depois eu venho aqui em abrir. Tá? Então eu venho aqui, ó, consulta 1. E aqui eu vou selecionar ela aqui, ó. Pode observar que ela já abriu, tá aqui. Tá? Como é a mesma, ela ficou sobressalva, uma sobre a outra, tá? Lohane está perguntando, salvei meu create, aí vou criar o comando insert. E vou em tal, depois de terminar esse comando, salvo, começo outro e outro assim. Exatamente, Lohane, dessa forma aí, tá? Aqui eu posso fazer aqui vários inserts? Posso. Por exemplo, aqui eu inseri o 2, né? Eu vou colocar um aqui, só para a gente fazer um exemplo. Vou colocar aqui, vou colocar aqui. Então aqui eu vou colocar 3 cidades, então eu vou
colocar Jerumenha. Vou botar assim, né? O pessoal vai me matar errando na cidade. Jerumenha. Barão. Então aqui já tem, como já tinha essa daqui, né? Eu vou retirar para não dar duplicidade, tá? Então essa aqui vai ser a 3 e essa aqui vai ser a 4. Vamos entender. Então vamos tentar executar aqui todos de uma vez. Tá? Então se você observar, tá? Ele não foi. Por quê? Porque você está tentando aqui criar, executar mais de uma query de uma vez. Então para isso, se você quiser fazer tudo de uma vez e depois só salvar, você tem que fazer o seguinte, ó, você tem que selecionar e aí eu venho aqui. Se você observar, retornou com sucesso. Quero essa daqui, seleciono. Ele vai entender que você só quer executar essa daqui. E aqui executa. Beleza? Então tá aí. Então eu venho aqui em visualizar todas as linhas. E aí você vai ver que todos aqueles foram cadastrados. Tá? Então pessoal, eu acho que agora é o momento das dúvidas, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar ele aqui, tá? E a gente vai conversar só sobre as dúvidas.